Olá, internauta do Bocão News, está no ar o programa de política, fato e opinião. Essa semana trazemos aqui no estúdio o deputado federal e pré-candidato ao governo do estado, João Galberto. Tudo bom, deputado? Tudo bom, Juliana? E também aqui no estúdio o editor-chefe do site Bocão News, Luiz Fernando Lima. Olá, Juliana. Olá, deputado. Vamos começar então. Tudo bom, deputado? Bom, Juliana. Deputado, em 2014, o senhor também foi pré-candidato ao governo do estado. E nos últimos minutos ali, o senhor acabou recuando e o PSDB indicou, né, a vice de Paulo Souto. Eu quero saber, esse ano o senhor vai recuar também? Não é bom a gente historiar um pouquinho o que houve em 2014, né, para não deixar assim solto. Em 2014, só tinha uma candidatura colocada, que era a candidatura do Gedel. Né? O Paulo Souto não queria ser candidato, eu estou falando de 2013, né? Então o PSDB resolveu, em abril de 2013, lançar minha pré-candidatura. E começamos a viajar, e a Bahia toda, eu, o Jutaí, o Adolfo, né, o Augusto Castro. Mas quando foi chegando ao final de 2013, eu sempre fui conversando com o Paulo Souto e disse, olha, a preferência da candidatura é sua, tá? Eu quero que o senhor seja o candidato. Tá? Eu não gostaria, naquele momento, de apoiar a candidatura do Gedel, porque jamais apoiaria o PT. Então, o meu objetivo era que o Paulo Souto fosse candidato. E essa é uma verdade, você pode perguntar para ele. E a gente andou, quando chegou no final do ano, mais ou menos, o Paulo Souto, tem uma data lá que eu não lembro perfeitamente, né, que o Paulo Souto falou que não seria candidato. E aí nós entramos em parafuso, né, sobrou apenas a candidatura de Gedel. E eu terminei insistindo muito no Paulo Souto, eu acho que eu e outros colegas nossos ajudaram, o Paulo Alas foi um deles do DEM, tá, e terminou revertendo a situação. E eu falo até um caso curioso, que no carnaval de 2014, o Paulo Souto foi para minha casa em Prado Forte. Passamos o carnaval todo lá e eu vim todos os dias no carnaval com o Paulo Souto, desde a quinta-feira. Imagine Paulo Souto lá no Camarote de Salvador comigo, na quinta-feira, na sexta, e ali ficou claro para a imprensa, né, que ele era candidato. Tá? Então ele passou a ser o candidato depois do carnaval, em março, mais ou menos. E aí, pronto, o PSDB não indicou o vice, na verdade. Quem indicou o vice foi o Gedel. Né? Então, vamos aí devagar, porque como o Gedel me culpou por ele não ter sido candidato, ele colocou, diz, olha, eu vou para a chapa do Paulo Souto, né? Mas o João Galberto não pode ser o vice. Né? Que ele achava que eu que tirei a candidatura dele. Tá? E eu contribuí realmente para tirar a candidatura dele. Essa é a verdade que aconteceu. Tá? Isso sem trauma para mim. Então, quer dizer, o que eu queria é que Paulo Souto fosse candidato, e não que Gedel fosse candidato. E atualmente o senhor vai manter sua candidatura até o final ou ainda tem conversas? Olha, veja que teve todo esse ano aqui de 2018, né, e desde 2017, que se fala na candidatura natural do ACM Neto, né, para governador. Então passou todo esse período, o Neto tinha falado para mim que não seria candidato lá em janeiro de 2017, todas as vezes chegou a conversar comigo, ele não mostrava disposição de ser candidato, argumentava que estava gostando muito de ser prefeito de Salvador, e eu percebia que ele não ia ser. Daí eu falava para meus colegas, falava para os colegas do partido, dizia, olha, Neto não quer ser candidato, está gostando de ser prefeito, falou para mim que disputa a eleição a cada 2 anos, né? Então quer terminar o mandato dele, vai fazer pesquisa para ver se a população de Salvador quer ou não que ele saia da prefeitura. Daí eu via que não tinha essa disposição, não era por medo, não era por nada. Ele foi prefeito, né? Reeleito agora, né? Então em 2016, ele achava que ia continuar o mandato. E as pessoas colocavam todas as suas esperanças na candidatura do Neto, a verdade é essa, né? Quando ele desistiu, na sexta-feira, que na quinta-feira até 18 horas a gente estava em reunião com ele, ele fez a chapa, né? Terminou fazendo a chapa, 17h30 ele encerrou a reunião, falando que a chapa seria ele, eu de vice pelo PSDB, Jutaí de senador pelo PSDB e Zé Ronaldo, senador pelo PR. Essa foi a chapa fechada, tá? 17h30. Porém, ele fez uma ressalva que ia conversar com a família dele, que a família estava dividida, uns queriam, outros não queriam, ia pacificar e na sexta-feira confirmaria se ou não seria candidatura. Se tivesse, seria no sábado o lançamento, né, que foi dia 7, né? E ele de manhã ligou dizendo que não era candidato. Eu entendi perfeitamente, ele já falava isso antes, e aí, para nossa surpresa, ele lança no sábado a candidatura do Zé Ronaldo, né? Eu sempre falei que ele não sendo candidato, deveria conversar com todos os partidos, né, e priorizar a proporcional, conversar com todos os deputados, ver que chapa é essa, é chapão, é chapinha, né, como vai ser, para dar um conforto para os deputados. Terminou que quem
sofreu mais, além da população baiana que não vai ter ACM Neto como governador, né? A esperança, as pesquisas sinalizavam isso, eram os deputados, né? E aí o PSDB na segunda-feira se reuniu, a executiva toda, e me lançou meu nome para candidato. Aí você me pergunta, vai ser para valer? Sim, vai ser. Depende de quem? De todos os partidos, né? Eu não sou candidato de mim mesmo, tá? Eu sou candidato pelo PSDB, só que o PSDB não pode sair sozinho, porque senão mata alguns deputados. Alguns deputados não vão se eleger. Então, a verdade é essa, não adianta ficar inventando história. Tá? Então, estou tentando viabilizar, junto com os partidos, né, uma coligação que permita que eu seja candidato. Não estou preocupado com o tempo de televisão, honestamente, tá? Eu estou preocupado que tenha um grupo de deputados que esteja com vontade de trabalhar por uma candidatura. O senhor abriu conversas com alguns partidos, conversou hoje com o PV, conversou no começo da semana também com o PSC e tem conversado com lideranças e representantes de outros partidos, nesse intuito de montar a proporcional. Como é que está isso? E se o senhor já conversou com o DEM? Já conversou com o Zé Ronaldo? Já definiram se é interessante ter critérios? Vocês vão fazer algum tipo de pesquisa para mensurar quem está melhor posicionado? Ou se é melhor manter as duas candidaturas? Tá, mas quem vai dizer se é melhor ter duas candidaturas é exatamente pesquisa. É pesquisa que vai dizer isso. Ninguém tem pesquisa ainda. O PSDB está encomendando uma pesquisa essa semana, uma pesquisa completa no estado todo. Então, só a partir daí é que nós vamos definir, acredito eu. Enquanto não tiver essa pesquisa, uma sinalização do que será melhor, tá, temos que continuar conversando, cada um conversando com seus partidos. Isso não impede de eu conversar com o Zé Ronaldo, eu tenho conversado bastante com a ACM Neto. Não tive a oportunidade do Zé Ronaldo ainda, mas em qualquer momento ele pode conversar fatalmente. E com os outros partidos, como é que está isso? Vocês têm algum acordo pré-arranjado? Com o PSC, eu diria que está praticamente fechado. A gente vai caminhar junto, ou numa direção e outra. O importante, nós vamos estar juntos. Tenho conversado com vários partidos. Ontem em Brasília, tive reunião com o Dorico, do PPL, com o Benito. Né? Então, hoje, né, antes de vir para cá, conversei com o PV, conversei com o PPS, com o Joseval. Estamos conversando com todo mundo para tentar a viabilidade. Eu estou conversando com todos os partidos que fazem oposição ao PT. Hoje vocês têm na Assembleia Legislativa, a oposição ao governo Rui Costa tem 20 cadeiras, não é? E 14 em Brasília? Exatamente. 14 em Brasília. Com a saída de ACM Neto, a desistência de ACM Neto e esse efeito do qual o senhor até se referiu, de que que os deputados tendem a perder, há quem faça a conta de que o número a ser reduzido aí vai ser em algo de 30% desses assentos. Como recuperar, e mais do que recuperar, a perspectiva de eleição eleitoral, a perspectiva de ocupação de espaço, seja na Câmara dos Deputados, seja na Assembleia Legislativa, mas também como fazer vibrar uma candidatura. Olha, para federal, para estadual, não sei precisar, mas federal a gente vai fazer mínimo de 12, podendo fazer até 15. Tá? Então, federal vai ficar mais ou menos parecido. Tá? Não vai ter muita baixa, mesmo considerando que saiu um. Então, acho que vai ficar parecido. Estadual, as contas que eu vejo lá, 16, 18, né? Então vai ficar próximo. Eu acho que não vai ter essa baixa toda que estão falando, não. Honestamente, não acho, não. Tá? O que a gente precisa mostrar para eles é que chapa nós vamos concorrer. A grande aflição de todos os deputados é uma chapa, 2 chapas, 3 chapas, como vai ser na proporcional, eu digo, né? Então essa é a aflição dos deputados, né? E que não deve se preocupar, porque isso nós temos as convenções 5 de agosto, né? Até 5 de agosto. A agonia toda era em função da necessidade de renúncia do prefeito ACM Neto. Neto. A partir de agora, achar poeira, pensar, planejar, cada um montar sua estratégia. Eu acho que não tem esse... É lógico que essa agonia mais foi em função da desistência do Neto, só isso. Mas existe um dado que é interessante, deputado, que é o seguinte: quando a gente fala que as convenções são em julho, agosto, até agosto, né? A gente não está levando em conta que é necessário percorrer o Estado, ficar conhecido, ter um nome posto, e isso demanda tempo, a eleição é de tiro curto. Então, quanto antes, em tese, se anunciar a pré-candidatura, antes também se trabalha aquele nome. Então não dá para acomodar também e falar, não, olha, a gente tem até lá na frente. Como é que vocês estão falando para não perder o time? Não, eu acho que não estou dizendo que tem que esperar até 5 de agosto, mas o último governo, a última eleição, o Rui Costa, eu acho que, se eu não me engano, nas vésperas da eleição, ele tinha 2%, 4%. Tá? Ele não era uma pessoa conhecida. Tudo bem que ele tinha o 13%, talvez algumas pessoas elegeram o 13%, não elegeram o Rui Costa, né? Mas se pegar na eleição de 2016, tem pessoas, né, como uma cidade grande, São Paulo, né, o Dória, ele não tinha nada, ele tinha 1%, concorrendo com vários ex-prefeitos, a Marta Suplicy, né, a Erundina,
né, o próprio Haddad, né, então ele disputou com 3 prefeitos e ganhou o primeiro turno. Belo Horizonte a mesma coisa, nós tivemos um candidato lá, o Calil, né, que ganhou com menos de 30 segundos de tempo de televisão. O Nelson Marquesan, meu colega, deputado, que é prefeito de Porto Alegre, tinha 2% no início, né, não era uma pessoa conhecida, era um deputado que tinha em torno de 100 mil votos, por exemplo, no estado, né, e muito pouco em Belo Horizonte, em Porto Alegre, e ganhou a eleição. Então eu acho que essa precipitação, lógico que eu não quero empurrar isso até 5 de agosto, tá? Mas maio está chegando, tem as pesquisas, senta, pensa e monta estratégia. Não tenho dúvida que nós vamos estar juntos, ou no primeiro turno, ou no segundo turno, fatalmente. Ainda tem as conversas com os prefeitos, né? Que agora está tendo uma debandada aí dos prefeitos que eram do grupo político de ACM Neto indo para o grupo do governador Rui Costa. Então precisa-se também decidir logo para ter essas conversas definitivas com os prefeitos, né? Não, debandada não diria. Tem alguns prefeitos que está sendo ofertado 8 milhões, 6 milhões, né? Alguns prefeitos que eu tenho convivência, ele me ligou, disse que vai assinar um convênio de 8 milhões, outro vai assinar um convênio de 6 milhões. Vamos ver se vai pagar, não vai fazer igual o Jacques Wagner, que fez convênio e deu um sinal e depois a obra se arrastou por 2 anos, né? Isso é o que acontece geralmente. É uma atitude antidemocrática, ele está com a caneta, né? Como governador e sai propondo, né, e várias emendas, vários convênios, né, no tempo do Wagner se falava em 300 mil, 400 mil, hoje eu só ouço falar de 8 milhões, 6 milhões, vamos ver se isso vai acontecer. A debandada, que eu não sei se está acontecendo, é muita gente correndo para assinar convênio, tá? Se talvez aqueles que o dinheiro saia antes, que a obra consiga executar ou iniciar antes de julho, é possível até que fique, mas isso ocorreria em qualquer situação. O senhor teve com Geraldo Alckmin na semana seguinte à defecção do prefeito ACM Neto. Há nessa conversa, ou em outras que estão ocorrendo, a necessidade de um palanque forte na Bahia para uma candidatura do presidente da República? Não, nem eu, nem o Geraldo Alckmin acham que esse negócio de palanque é uma coisa tão importante, né? Porque as pessoas falam palanque na Bahia. O que é palanque na Bahia? Não existe comício, né? Tendo ou não candidatura do PSDB, né, nós vamos estar juntos, o PSDB, DEM, outros partidos aí, o PTB, o PSC, né, o PRB, todos os partidos fazem oposição ao PT. Fatalmente eles vão estar pedindo voto para o Geraldo Alckmin, né? Minha candidatura, se é que você quer insinuar ou perguntar, não tem nada a ver com a candidatura de Geraldo. Ele terá o nosso apoio incondicional, nós somos do partido. Né? Então vai ter. É lógico que se o candidato for o Zé Ronaldo e o Rodrigo Maia for o candidato, porque eu não acredito, né? Ele apoia Rodrigo, mas eu tenho certeza que o PSDB e o DEM vai se alinhar nos próximos dias ou meses, né, para andar junto. Ok. Como que o senhor está lidando também com a questão das desfiliações do partido, né? A imprensa noticiou que houve, pelo menos em Salvador, 23 desfiliações e queria saber também se o PSDB trouxe prefeitos e deputados e vereadores do MDB. Não, olha, agora somente a janela é só para deputado, né? Não tinha janela para vereador. Então o vereador não teve mudança nenhuma, né? Não, nenhum. Não teve, não tinha janela, fez o deputado. Nós conseguimos 2 deputados, né? Muito pelo contrário. O PSDB ganhou 2 deputados estaduais, 2 excelentes deputados, o Marcel Moraes e o Davi Rios, né? Então foi ao contrário. Nós conseguimos, mesmo, né, nessa situação dramática, conseguimos 2 deputados. Então a situação do PSDB foi muito boa. Talvez um ou outro candidato, por achar que é mais conveniente, mudou e tal, mas isso não era deputado, não tinha mandato. De mandato nós ganhamos 2. Mas as desfiliações, então, o senhor atribui à desistência do prefeito ACM Neto ou a... Não, eu nem estou sabendo dessas desfiliações. Eu sei de 2 desfiliações que era ligado a mim. Né? O Matheus, lá de Lauro de Freitas, né? Que foi para um partido pequeno achando que pode ter chapinha e pode se eleger com menos votos, e o Tito, lá de Barreira, que votou para o governo. Ele era ligado ao PT, foi ligado no passado, veio para o PSDB para ser concorrente em 2016 e agora sai de novo. Uma pena que um jovem político, né, que fique na conveniência partidária, não tem o ideal. Tá? Então, paciência. 2 pessoas que eu conheço que se desfiliou no PSDB. O senhor se considera um outsider na política? Não, esse termo outsider eu não sei nem o que é. O quê? O Vem outsider... de fora da política que não é orgânico. João Dória. Eu não considero o João Dória, eu considero o João Galberto. Eu sou o João Galberto, era uma pessoa que não gostava dos políticos, né? Revoltado com a política, né?
E por isso que me candidatei, e eu falo isso em todo canto, e ninguém, alguns políticos ficam com raiva de mim porque eu falo isso, né? Eu tinha realmente muita frustração com os políticos, diz promessa, promete, não cumpre. E eu fui candidato na cidade a prefeito, que ninguém me conhecia. Um ano antes da eleição de 2004, ninguém me conhecia na cidade. Daí ganhei a eleição. Se isso for outside, eu sou fora. Eu nunca fui filiado a um partido, nenhum partido político, até 2003. Então, mas isso não quer dizer que isso é bom ou ruim. Né? Não adianta, de repente, ver uma pessoa que nunca participou de política, mas é da milícia. Então, quer dizer, eu acho que tem candidatos e candidatos. Tem candidato, tem políticos, né, que estão há muito tempo. O exemplo de Jutaí Magalhães, ele tem uma história na política desde 1979, né, que por acaso foi o ano que eu comecei minha empresa. Né, e é um excelente político, um excelente candidato, vai ser o senador da Bahia, e está dentro da política. E tem outros novos que chegam, que são os novos velhos, que já chega sendo velho. Né? Então, existe de tudo. Acho que você tem que ver o perfil de cada candidato, independente se é novo ou velho na política. E qual é a diferença, então, da sua candidatura para a candidatura de Zé Ronaldo? O que o senhor tem conversado para convencê-los? Não, eu acho que ele tem uma história e tem outra, são histórias diferentes. Ele está na política, se eu não me engano, desde 1974, eu vi a história dele, foi candidato a vereador, perdeu, prefeito, deputado federal, deputado estadual, ele tem toda uma história brilhante na política. Né? A minha história na política é muito recente. Né? O que eu fiz até hoje eu faço bem feito, com vontade, com dedicação, tá, que ele também tem. Então eu posso falar das minhas qualidades, dos meus defeitos. Né? O dele eu não conheço muito. Né? Afinal de contas, ele é prefeito de uma cidade do interior que eu não frequentava tanto. Da minha história eu sei, eu posso falar à vontade se vocês quiserem saber da minha história. Certo. Fala uma coisa, os deputados já demonstraram algum tipo de preocupação no que se refere a financiamento de campanha? Não, claro, é uma campanha cara, se tem preocupação todos nós, né? Agora tem um financiamento do fundo eleitoral, né, que vai contribuir para diminuir o Caixa 2, espero eu, né, que diminua o Caixa 2 e dinheiro de empresas, né? Realmente não tem como você pensar mais de ter financiamento privado, né? Eu acho que é uma preocupação, acho que a eleição no Brasil ainda é muito cara, tá? É muito cara. E isso foi em função muito do que está visto agora no Lava Jato, das empresas que não financiavam nada, emprestava a um custo muito alto do dinheiro, emprestava 1 milhão e recebia 100 milhões, né? Então, acho que a primeira eleição sem um financiamento privado foi agora em 2016, vamos ter experiência agora de deputado, governador, senador e presidente, né, sem um financiamento, e eu acho que vai ser melhor, todo mundo vai gastar menos, né? E, aqueles que gastam muito, que tem que repor, ou seja, tem que roubar o dinheiro público, não vai existir menos. Agora espero isso e espero que a Justiça Eleitoral realmente fiscalize, que não deixe acontecer o Caixa 2. O senhor, como pessoa física, fez doações na eleição de 2016. Dentro da lei, fiz, Dentro da lei, algumas. óbvio. Declarada, tudo. Pretende fazê-lo novamente este ano, 2018? Para a minha candidatura, sim, claro. Sempre minha candidatura foi 100% financiada por mim. Tá, por mim, por minha empresa, por meu sócio, né? Se você olhar todas elas, participei de 3, 2 de prefeito e 1 de deputado, todas financiadas por mim. É interessante para um empresário ser político? Você consegue capitalizar? Há um retorno para a empresa a partir Se o político é sério, zero de retorno. Pelo contrário, traz muita dor de cabeça. Pode ver que a maioria dos empresários políticos estão no governo. Tá? Eu sou oposição ao governo do Estado e sou oposição ao governo federal. Então, ser empresário e oposição, você sofre muita retaliação. Paciência. Esse é o preço que eu pago. Tá? O meu sócio sabe disso. Tá? Nós temos um projeto de país, não tem um projeto de minha vida pessoal. Minha vida pessoal está na minha empresa. Tá? Como político, o meu projeto é de país, é de Estado, é da Bahia. Deputado, o senhor acredita que esses fatos nacionais, como, por exemplo, a prisão do ex-presidente Lula, possa trazer um retorno aqui na Bahia? Porque, historicamente, né, Bahia e os estados do Nordeste votam no PT, né, que é o discurso que eles colocam. Como é que o senhor está pensando, o senhor acredita que esses fatos possam contribuir? O que o senhor está pensando para fazer com que a população baiana vote no PSDB, o que é diferente em São Paulo, né, que é o voto muito mais fácil no partido? Não, a prisão do ex-presidente Lula, né, eu acho que é importante para o Brasil e aqui para a Bahia, trazendo para a Bahia, porque a população vai pensar, será que todo mundo é errado? Quem investigou errado, quem julgou em primeira instância errado, quem condenou em segunda instância errado, o STJ errado, o STF errado, todo mundo condenou Lula. Tá? Então, acho que a população começa a pensar, poxa, não é possível que todo mundo está errado, só é o Lula que é o certo, só o PT que está certo. Tá? Claro que ele é uma pessoa que cometeu crimes, né,
tem que ser condenado, como foi condenado, respeitando todas as instâncias, né? E isso a população acho que vai despertar, vai perceber. Eu tenho conversado com as pessoas, realmente parece que o Lula é ladrão mesmo. Então as pessoas começam a falar isso. Isso é interessante mesmo, é para a democracia, para a sociedade, para a política, né? Não é possível que fique, né? Essas pessoas, todo mundo sabe que existe muita corrupção na política, muita, demais, exagerada. Tem um colega meu que fala, o Ministério Público está exagerando. Eu já falei no microfone, se foi meu discurso, já exagero no Brasil a corrupção. Tá? Então, nós estamos num estado de exceção de fato. Tá? Então, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, realmente fica complicado para eles, porque todas as pessoas eles acham que é corrupto. E a sociedade pensa isso. E os políticos querem mostrar para a sociedade que todos são corruptos. Porque se ele é corrupto, então qualquer coisa que saia, eu como empresário, as pessoas já falam, isso aí, olha lá, João Galberto também tem isso, né? Então a sociedade pensa assim, né? Por quê? Porque é muita corrupção, né? E os políticos têm interesse de falar que o outro também é corrupto, para ficar todo mundo no mesmo lugar, então realmente é complicado. Então a vida de empresário sério, honesto como eu tenho 40 anos de empresário, eu comecei em 1979, é muito difícil ser político, é muito difícil. Tá? Em vez em quando, eu confesso que você fica pensando, poxa, e compensa isso? Compensa esse sacrifício pessoal? Né? É complicado. Houve um perdão de dívidas tributárias agora, recente, no Congresso Nacional, o senhor votou a favor, não é? Isso, de certo modo, não beneficia a sua empresa? Primeiro não tinha dívida, eu tinha ações, né? Tinha multas, né? Ações do caso de impostos, né? Que aconteceu antes do ano 2000. Antes do ano 2000, eu sequer era filiado a partido político. Eu tinha um refis no ano 2000, tá? Que era no tempo do primeiro refis, tá? E agora eu negociei e fui para esse, tá? Perdendo em relação ao primeiro. Né? As pessoas colocam, não, ele tinha um débito de 5 milhões e agora vai pagar não sei quanto, tá? Mas eu não tinha débito, eu tinha ações, tá? Não estava julgado, tá? Eu não devia aquilo. Mas desde 2000? Desde 2000, não, que eu vinha pagando no refis. Tá? E agora, por um entendimento da justiça, a gente achou melhor entrar nesse refis. Então, o meu voto e nada é a mesma coisa. Essas pessoas foram beneficiadas com o refis, que eu votei agora de novo o refis para a microempresa. Tá? Muitos empresários. As multas é uma coisa que eu discuto lá em Brasília. Né? Você tem um auto, né? O auto é o fiscal que faz, daí coloca a multa de 75%, etc. É impossível pagar. E vira uma bola de neve. Tá? Mas aí, essa questão, esse dia saiu na imprensa, né? Ele foi beneficiado de quê? É uma lei que é para todo o Brasil, para todas as empresas brasileiras, né? Votado pela esmagadora maioria, né? Pelo Senado e pela Câmara. Pelo Senado e pela Câmara. É lógico que nesse universo de 513 deputados e 81 senadores, tem alguns empresários. E é natural que a imprensa coloque, né? Você foi beneficiado, você votou e tal, paciência. É o preço que eu pago, como já falei anteriormente. Deputado, eu acho que é interessante o senhor falar um pouco sobre o que o senhor pretende fazer e como pretende caminhar nesses próximos dias até que a definição seja de fato tomada, a decisão seja de fato tomada, até porque o tempo está acabando e aí é interessante a gente já tentar fechar um pouco com isso. Quais são as suas propostas iniciais, primeiro para o grupo, segundo para a população baiana, né? Olha, para viabilizar minha candidatura, repetindo talvez, eu preciso ter um universo de partidos que confiem na minha candidatura, tá? Senão não tem como. Tá? Ninguém é candidato de você mesmo, tá? Então essa é a primeira coisa. Então se eu tiver esse convencimento, se essas pessoas estiverem convencidas que eu sou um bom candidato, vamos junto, tá? E aí vamos ver se a pesquisa, aí a pesquisa já entra a opinião pública, né? A população que não me conhece ainda, né, vou ter apenas uma sinalização, vamos ver se ele acha que a minha candidatura é viável. Tá? Se for viável, serei candidato. Né? E como projeto para a Bahia, que foi a última pergunta sua, eu quando fui candidato a prefeito de Mato São João, eu nunca tinha tido participação na gestão pública, eu sempre fui empresário. Né? E eu tinha uma convicção na minha cabeça, né, que você tem que... O que o político sempre promete é verdade, é isso mesmo, precisa melhorar a saúde, a educação e a geração de emprego. Né? E, no caso, o prefeito de segurança pública, mais governador de segurança pública. Esses são os 4 pilares. É o que mais a sociedade necessita hoje. Hoje é segurança, saúde, educação, geração de emprego e corrupção zero. Foi o que eu fiz no meu município. Só foi possível, né, em Mato São João ter feito o que eu fiz,
e não adianta eu falar aqui tudo que eu fiz lá, porque eu falei corrupção zero. O senhor acredita que é possível chegar ao marco zero, corrupção zero num governo que tenha tantos tentáculos, que seja tão grande, tão amplo? Olha, em prefeitura as pessoas falam que não existe corrupção zero. Eu tenho certeza que em Mata de São João tem, e eu conheço alguns municípios hoje também que tem, tá? Corrupção zero. Isso não significa dizer que não tem um desvio de conduta de um ou outro funcionário, como tem na minha empresa também. Tá? Desvio de conduta existe em todo lugar na sociedade. A fiscalização precisa ser feita. Exato, tem que ser eficiente, tá? Tem que ter cobrado, tá? Então na minha empresa também tem, é natural, em qualquer lugar tem, tá? Então quando eu falo corrupção zero é que o prefeito, em primeiro lugar, não roube e o secretário, porque se o prefeito não roubar e o secretário não roubar, que depende da nomeação dele, fique certo, vai ter desvio aí pontual, que isso não vai atrapalhar a administração, tá? O que administra a administração é corrupção de cima para baixo. É como foi o caso do PT. Né? Lula dava os ministérios para cada partido roubar seu dinheiro. Né? E dividia seus dinheiros. Isso é que é um problema. Tá? Essa divisão de ministério, de secretaria, isso é um problema grave na administração hoje no Brasil. Só uma última pergunta para encerrar. Que também se fala muito, é interessante ter a oportunidade de responder. O senhor acredita que o PSDB, de alguma forma, é privilegiado pelo judiciário, é poupado pelo judiciário? Não vejo isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. É natural que tenha menos membros do PSDB. Tá? Não é porque nós somos, eu acho que nós somos mais honestos. Tá? Eu vou dizer por quê. Foram 12 anos de governo do PT, 13 anos, né? E o PT chamou todo mundo para eles, oferecendo mundos e fundos. Eu conheço meus colegas deputados, tá? A grande maioria, esmagadora, são idealistas. A verdade é essa. Porque se não fosse, vários deputados da Câmara hoje, vários partidos, PP, PR, etc., foram do PSDB. Veja quem está no governo aí. Leão foi do PSDB. Né? Mário Negro Monte, né? Que os expoentes dele aí foram do PSDB, Marcelo Nilo foi do PSDB. Então as pessoas que cederam, tá, aos encantos de governo já foram, viraram PT. Viraram PT e acabou. Ou não viraram PT, viraram a conveniência do governo. Tá? Então quem ficou no PSDB, principalmente no Nordeste, sofreu o pão que o diabo amassou. A verdade é isso, sofreu demais, porque o PT no Nordeste até hoje é muito forte. Então são pessoas que ficaram por ideal no PSDB. Os outros foram para outros partidos. Nós tínhamos 100 deputados, em torno de 100 deputados, oposição PT quando eu entrei em 2015. Apenas 100 deputados de 513. E hoje você vê, tem vários deputados aqui que o PT chama de golpista, que estão aqui no governo com eles, juntinho, abraçadinhos, tá? Estão abraçadinhos aqui com o Rui Costa, estão com o PT, e em Brasília estão abraçadinhos com o Temer. Essa é a situação que o eleitor tem que observar isso. Não é razoável que um deputado esteja aqui com o PT e esteja lá com o Temer. E ele sendo chamado de golpista, até vaiado no palanque de Temer. Então, essa distorção não é razoável. Isso não é política, isso é conveniência partidária e conveniência pessoal. Tá? O senhor disse que um discurso que não pega no senhor é de que é golpista. Por quê? Eu, golpista? É. Eu terei uma presidente que cometeu crimes. Então não tem como ser golpista. E também não aderiu ao governo Temer. Claro que não, eu pedi o impeachment de Temer, então não tem uma conveniência comigo. Isso é muito ruim. Agora, repito, para empresário. Então, para um político, ainda que é empresário, ter essas posições é muito difícil. Eu lhe garanto, Luiz Fernando, que é muito difícil. Aécio fora do PSDB, na sua defesa? Não, por mim sim. Eu já dei discurso aqui na minha posse, dizendo que eu não tenho comparsa, eu tenho um companheiro do partido. Quem cometeu seu desvio de conduta, que resolva seus problemas. Tá? Não sou solidário, eu digo a todos. Eu sou solidário, meu amigo, ele tem filho, tem isso, aquilo. Não, ele devia ter pensado isso antes. Quando estava roubando dinheiro público, ele devia pensar que tinha esposa, tinha filho, tinha parente, tinha amigos. Tá? Se ele cometeu desvio de conduta, não conte com minha solidariedade e falo isso para todos. Muito obrigado. Pronto. Só para finalizar, vocês marcaram alguma data para definir quem vai ser o candidato da oposição? Não, mas tem falado constantemente, não tem uma data marcada, pode ser daqui uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses. Vamos ver a evolução dos fatos. A pesquisa sai quando? A nossa vai sair no início de maio, mais ou menos dia 7 de Antes maio. disso não define, né? Claro que não. Ok, obrigada, deputado, pela sua participação. Obrigada ao internauta do Bocão News. Acompanhe nas redes sociais e no site bocãonews.com.br. Obrigada, Luiz. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço a Juliana, Luiz Fernando. Bom estar com vocês aqui. E que pergunte sempre para mim, pode qualquer tipo de pergunta, como falei no início da entrevista. Muito obrigado, deputado. Até lá. Até a próxima.